Fala pessoal, nesse vídeo vamos esclarecer mais as informações disseminadas pelo Ricardo Felício sobre o aquecimento global. Em uma audiência pública realizada em maio deste ano e requerida pelo senador Márcio Bittar, o antiambientalista de carteirinha, o Ricardo Felício foi um dos convidados para dar mais um dos espetáculos negacionistas. O outro convidado foi o também negacionista professor Luiz Carlos Molion. O objetivo básico do Bittar nessa audiência foi tentar convencer o público de que as atividades humanas não interferem no atual processo de aquecimento global e que isso supostamente daria aval para que a Amazônia pudesse ser desmatada muito mais. Ambos os professores convidados, como sempre, se utilizam de dados frequentemente desatualizados, distorcidos ou mesmo de anti-ciência para tentar convencer as pessoas de que não existem evidências de que as massivas emissões antropogênicas de gases estufas, oriundas principalmente da queima de combustíveis fósseis, impactam o clima global e que o aquecimento global que enfrentamos seria algo natural. Inicialmente, já deixo aqui um artigo completo em contínua atualização explorando o tema e adereçando vários dos argumentos e questionamentos levantados pelos dois professores. Aliás, os questionamentos do Molion e do Felício sobre o efeito estufa associados aos dióxidos de carbono e de outros gases estufas na atmosfera chega a ser bizarro. Aqui e em outros vídeos futuros, irei esclarecer as desinformações empurradas ao público nessa audiência. Então, o objetivo da nossa palestra é apresentar a fragilidade da hipótese. Não é teoria do aquecimento global. Sinto muito. Por quê? Porque uma teoria tem que trazer evidências. Esses caras até hoje não trouxeram. O que mais a gente viu é falta evidência científica. Então, está no mundo da fantasia, as hipóteses. A gente pode pensar o que a gente quiser. Bem, com esse discurso extremista, já fica claro que não podemos levar o Felício a sério. Uma coisa é você acusar os modelos climáticos de serem ainda limitados, mesmo eles estando cada vez mais precisos, e que existem incertezas sobre a real extensão de interferência das atividades antropogênicas no atual processo de aquecimento global, as quais podem estar sendo superestimadas ou subestimadas. Agora, você chamar a teoria antropogênica do aquecimento global de fantasia e acusá-la de não possuir embasamento científico é algo mais do que desonesto. Eu sempre gosto de começar a minha palestra com essa imagem porque, senhores, é o helicóptero que está poluindo, não é o vulcão, tá? Vamos lá. Aqui fica a dúvida. O Felício está sugerindo que os humanos não poluem o ambiente, e sim os vulcões? Bem, como isso é algo mais do que ridículo, ele provavelmente deve estar se referindo ao tão disseminado mito de que os vulcões emitem mais dióxido de carbono do que as atividades antropogênicas. Vamos aproveitar para esclarecer essa questão. É estimado que as atividades vulcânicas ao redor do mundo liberam todos os anos entre 260 e 637 milhões de toneladas de dióxido de carbono desde o início da era industrial. Já as atividades humanas liberam anualmente cerca de 35 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Ou seja, os vulcões liberam apenas uma pequena fração do total de dióxido de carbono liberado pelas atividades antropogênicas. Seriam necessárias várias erupções vulcânicas de grande escala, como a do Monte Santa Helena em 1980, todos os anos, para que as emissões dessa fonte chegassem ao mesmo nível das emissões humanas. Porém, essas erupções são muito raras. Já aproveitando, outro ponto nesse tópico, distorcido também pelo Molion. As emissões humanas de dióxido de carbono são relativamente pequenas em relação ao fluxo natural dessa molécula no planeta, via ciclos inorgânicos do carbono nos oceanos, processos geológicos e na fotossíntese. Porém, o fluxo antropogênico está fora do equilíbrio, aumentando diretamente a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. É como negar que um copo de 200 ml completamente cheio de água não irá transbordar caso 10 ml de água seja adicionado, apenas porque essa quantidade de 10 ml é pequena em relação ao total de água no copo. E o registro paleoclimático reforça esse atual desequilíbrio fomentado por fatores antropogênicos. Aí a gente pergunta o que aconteceu com o tema de mudança climática. Ele entra como, aqui no meio, porque eles perceberam que as temperaturas
meio que pararam de subir. Quando o IPCC nasce num período em que as temperaturas estavam mais baixas, e eles já sabiam que até o final do século XX as temperaturas iam subir. É muito fácil fazer, né, ciência. Viu como está subindo? Viu como está subindo? Mas chegou no final do século XX para o século XXI, começou a dar uma mainada, e aí, né, a hipótese não está mais se confirmando. No seu teatro de caras e bocas, vemos ou que o Felício vem ignorando os estudos nos últimos anos sobre o suposto hiato no aquecimento global, ou que ele simplesmente ignora os periódicos como um todo, não se atualizando e seguindo cegamente seu dogma negacionista. O artigo mencionado no início desse vídeo traz uma parte específica esclarecendo esse tema. Já tinha o Holoceno aí, que fizeram a pergunta, né? Então, esse aqui é o trabalho do Sr. James Hansen, aquecimentista de carteirinha, né, título 001. Tá? Ele é o primeiro, é o fundador, eu sou o aquecimentista número 1 do planeta. O trabalho científico dele não diz essa relação. Olha só, tá? As temperaturas sobem antes, CO2 vai atrás. Temperaturas descem, CO2 vai atrás. Ué, tá meio estranho. Você falou que era o CO2 que fazia a temperatura subir. Só nos últimos 150 mil anos, de novo, o pessoal da geologia, trabalha também com glaciologia, mostra testemunhos de Vostok, pedaços de gelo, temperatura sobe antes, CO2 vai atrás, temperatura desce, CO2 vai atrás. Está aqui o professor Ian Clark falando, né? Não podemos dizer que CO2 vai dirigir as mudanças climáticas, porque certamente nunca fez isso na história do planeta. E esses malucos aqui, que são noruegueses então manja bastante dessas coisas de gelo também, resolveu mudar a escala. Mas vamos ver no tempo presente. Pegou a temperatura dos oceanos, temperatura dos continentes e CO2. Adivinha o que vai acontecer? A mesma coisa. Temperatura dos oceanos e dos continentes sobem antes, CO2 vai atrás, temperatura dos oceanos baixam, continentes baixam, CO2 vai atrás. Precisava ter ido muito longe na ciência? Não. Tinha que só pegar o relatório do IPCC, que ninguém lê as 3.000 páginas porque não tem paciência, vai ler aquelas 25, e leria no relatório deles, senhores. No relatório deles está dizendo: as variações de dióxido de carbono dos últimos 420 mil anos seguiram. Então, o CO2 está seguindo a temperatura, tipicamente de vários séculos a um milênio. O que ele está dizendo? Sobe de 800 a 1.000 anos antes, a temperatura do CO2 vai atrás, temperatura baixa, o CO2 vai atrás. E na página 446 do relatório, o IPCC, que se diz a autoridade que está querendo legitimar tudo isso que o senhor estava falando, assume, concluindo, a explicação para as variações glaciais e interglaciais de CO2 permanecem como um difícil problema de atribuição. O IPCC está confessando que ele não conseguiu achar a prova. Não é o professor Ricardo, nem o professor Mulhão, é os próprios caras do IPCC. Com dados ultrapassados, falas distorcidas e tentando passar a ideia de que não existem explicações ou evidências científicas mostrando que os padrões glaciais e interglaciais são dependentes da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, Felício chega no auge da desonestidade ou da ignorância. A relação entre os períodos glaciais dos últimos 800 mil anos e o dióxido de carbono é uma das mais sólidas evidências de que esse gás é crucial para o controle do clima global. As eras glaciais e interglaciais, de fato, não são disparadas pelas variações do dióxido de carbono, e sim pelas variações na distribuição e na intensidade solar sobre os hemisférios da Terra devido às mudanças de geometria na órbita terrestre. Os ciclos determinados por 3 fatores orbitais, precessão, obliquidade e excentricidade, corroboram relativamente bem os ciclos glaciais. Porém, os modelos climáticos não conseguem explicar as variações climáticas bruscas durante e entre os períodos glaciais sem as variações observadas de dióxido de carbono acompanhando os mesmos períodos. Diferente do discurso falacioso do Ricardo Felício, o dióxido de carbono tanto responde inicialmente às mudanças climáticas associadas com as eras glaciais, quanto possibilita a manutenção do período glacial. Apenas o feedback positivo das geleiras não é o suficiente para dar suporte à glaciação e à deglaciação. No início de uma era glacial, esses fatores orbitais disparam um resfriamento no planeta, fazendo com que as camadas de gelo avancem em direção às baixas latitudes. Nesse processo,
o ciclo do carbono é profundamente afetado. As menores temperaturas nos oceanos aumentam a quantidade de dióxido de carbono dissolvido, e as evidências indicam que a atividade do fitoplâncton na superfície dos mares é aumentada, levando ao maior crescimento dessa massa fotossintetizante e consumo de mais dióxido de carbono. Tudo isso leva a uma diminuição da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Com a redução de dióxido de carbono atmosférico, menor é o efeito estufa e maior é o resfriamento. Isso explica a persistência do grande avanço das geleiras, independentemente das variações sazonais e orbitais subsequentes. E o aumento da concentração de dióxido de carbono explica como o clima é drasticamente alterado, marcando a transição para o período interglacial. Para exemplificar, podemos citar a última deglaciação, que ocorreu entre 20 mil e 10 mil anos atrás, intervalo no qual a concentração de dióxido de carbono aumentou até atingir novamente os níveis pré-industriais. Um robusto estudo publicado em 2012 na Nature usou o registro paleoclimático de 80 pontos na superfície da Terra para determinar a evolução e a correlação da temperatura e da concentração de dióxido de carbono nessa deglaciação. O estudo mostrou que, primeiro, mudanças nos ciclos orbitais da Terra engatilharam um significativo aquecimento do terrestre aproximadamente 21,5 mil anos no hemisfério norte. E, subsequentemente, um aquecimento mais agudo até 17,5 mil anos atrás, totalizando um aumento de 0,3 graus. Isso levou ao derretimento de grandes massas de gelo e ao fluxo de água derretido para o oceano. O influxo de água derretida desregulou a circulação das correntes oceânicas, causando uma gangorra de calor entre os hemisférios durante o segundo evento de aquecimento. Nesse cenário, houve um resfriamento no hemisfério norte e um aquecimento no hemisfério sul. O hemisfério sul e os seus oceanos se aqueceram, levando a diminuição na solubilidade do dióxido de carbono e contínua liberação de uma grande quantidade desse gás estufa para a atmosfera. Com a elevação do efeito estufa, tivemos finalmente um substancial aquecimento global. Nesse sentido, após o gatilho de aquecimento, mais de 90% do aquecimento global na transição glacial-interglacial ocorreu após a concentração de dióxido de carbono aumentar, ou seja, o aumento de temperatura seguiu ao aumento de dióxido de carbono. Todo esse processo descrito explica como o dióxido de carbono responde ao resfriamento ou aquecimento inicial para depois interferir decisivamente no clima. De fato, utilizando modelos climáticos, outros fatores influenciando as mudanças climáticas durante essa deglaciação não conseguem explicar o rápido aquecimento global observado nesse período. Por exemplo, a diminuição das áreas cobertas de gelo, proporcionando menor albedo e contribuindo para o aquecimento da superfície terrestre, ocorreu de forma muito lenta ou de forma imperceptível durante intervalos de pronunciado aquecimento global. Aliás, algo não mencionado convenientemente pelo Felício, a transição do Pleistoceno Médio, onde os ciclos glaciais passaram de 40 mil anos para 100 mil anos, também é explicado pela influência do dióxido de carbono, em um processo associado com uma maior estratificação oceânica na zona antártica e uma reduzida ventilação das águas marinhas profundas. Para quem quiser mais detalhes, acesse o artigo já indicado. Na próxima parte do seu teatro, Felício, tentando negar quaisquer interferências do dióxido de carbono no clima terrestre, mostra novamente que não entende nada de físico-química e não entende o que é o efeito estufa na atmosfera. Chega até mesmo a sugerir que o efeito estufa proposto pela comunidade científica seria o mesmo de uma real estufa de vidro. Aliás, ele já tinha dado uma outra explicação ridícula do porquê o dióxido de carbono não seria um gás estufa na atmosfera terrestre, usando erroneamente o conceito de corpo negro e das faixas de absorção de dióxido de carbono em um vídeo para o canal do Nando Moura. Mas se tem muito CO2, não esquenta as coisas? Não tem nenhum problema, né? O CO2, na verdade, ele não faz absolutamente nada. A primeira frequência de absorção do CO2 é em menos 80 graus Celsius. Ou seja, como é que alguma coisa em menos 80 vai esquentar as outras coisas aqui na superfície? Né? A segunda banda dele é de quase 400 graus Celsius, também não vai interceptar. Então, assim, quando ele consegue interceptar a radiação para criar esse efeito que eles falam, ele precisa estar a menos 80, é isso? Exato, então ele não vai enxergar, porque a superfície da Terra você não tem temperatura de menos 80. Até na Antártida você vai ter um pouquinho de temperatura. E ele precisa estar a 400 graus? Não, ele intercepta a radiação quando a gente está... Todos os corpos com temperatura emitem uma radiação, mesmo os que estão a menos 80. Certo? Então essa frequência de infravermelho que é emitida, né, é a única que o CO2 vai enxergar. Mas não tem nada no planeta Terra que está emitindo em menos 80. Então ele é praticamente cego para esse principal
ponto de absorção dele, que é uma molécula apolar. A segunda banda que ele conseguiria enxergar seria a 400 graus. Também não vai ter temperaturas no planeta Terra de 400 graus, naturalmente. Você não é em cima de um vulcão, mas isso é insípido, né? Fiz um vídeo específico esclarecendo o erro crasso do Felício. Aqui no Brasil, muitos estão seguindo cegamente o Felício e o Molion, e ignorando quase todo o restante da comunidade científica, incluindo instituições científicas de elevada relevância, como a NASA. Um ex-médico e pesquisador britânico que fez um trabalho criminoso na década de 1990, ligando certas vacinas com o autismo, até hoje continua defendendo suas acusações infundadas, e já despancadas pela comunidade científica. Suas palestras continuam atraindo inúmeros seguidores por todo o mundo e fomentando movimentos anti-vacinas. Fica a dica. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar sua curtida, conferir outros vídeos no canal e visitar o blog do Saber Atualizado. Sigam também a página no Facebook e o perfil no Google+, ambos na descrição abaixo.